Roncos frequentes, interrupção na respiração, cansaço, fadiga que não passa por nada, sonolência importante, dorme em todo lugar que para, isso pode ser a apneia do sono. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão identificar se o risco de vocês está aumentado para esse distúrbio. Eu sou a doutora Érica Vidal, cardiologista. Meu propósito aqui no canal é dar informações para vocês sobre saúde. Como é que a gente otimiza a saúde, previne as doenças e vive com a melhor qualidade de vida. Aqui no canal, vídeos todas as terças e quintas às 18h30 com conteúdo relevante sobre saúde, sobre prevenção de doenças, sobre como é que vocês vão conseguir construir saúde através da transformação do estilo de vida de vocês. Vídeos aqui no canal todas as terças e quintas. E se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ative as notificações e eu conto com vocês para compartilhar o conteúdo. Quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, mais a gente vai conseguir impactar positivamente a vida de cada um de vocês. E por isso, quem quer saber quem é a doutora Érica Vidal, eu sou cardiologista aqui no Rio de Janeiro, tem aqui a descrição, meu site e todo o meu histórico, e eu trabalho com uma cardiologia preventiva, promovendo uma transformação no estilo de vida, com base na cardiologia do esporte. Então, se você tem sonolência diurna importante, falta de concentração e de foco, hoje em dia está comum o transtorno de déficit de atenção, você não consegue focar em nada, uma sensação de fadiga intensa, roncos frequentes, muitas vezes com relato de interrupção da sua respiração, esquecimentos, isso pode ser a apneia obstrutiva do sono, que é um distúrbio do sono que faz com que durante a noite nós tenhamos diversos despertares, fato que faz com que você durma, mas não descanse de uma forma adequada. E esses microdespertares elevam o nível de noradrenalina, de cortisol, hormônios que são estimulantes, faz com que a gente tenha elevação do nível de pressão arterial, faz com que a gente tenha elevação da nossa frequência cardíaca, aumentando riscos de hipertensão arterial, de arritmias, de infarto e de AVC, aumenta as alterações metabólicas, você fica mais inflamado, aumento do risco de resistência insulínica e diabetes, de alteração do nível de colesterol, ou seja, um simples sono não reparador pode causar diversos transtornos na sua saúde. E o que a gente vê é que é um transtorno muito prevalente. Em torno de 30% da população tem apneia obstrutiva do sono e muitas vezes é não diagnosticada. Se a gente olha os pacientes que têm hipertensão arterial, os pacientes que se deparam, por exemplo, por um episódio de fibrilação arterial, uma arritmia não explicada, muitos deles têm quadro de apneia obstrutiva do sono e são totalmente subdiagnosticados. E por isso que isso faz necessário a gente saber o que são os riscos que vão fazer com que a gente aumente a suspeita clínica de a gente ter apneia obstrutiva do sono. A gente tem vários questionários investigando quais seriam os fatores de risco que você está exposto nesse momento para aumentar essa probabilidade. Um desses questionários que a gente utiliza bastante é o NOSAS, que ele utiliza a circunferência do seu pescoço. Por exemplo, se você pegar uma fita métrica agora, medir a circunferência do seu pescoço, tiver maior que 40 centímetros, isso é um fator de risco. Um fator de risco que é bem relevante. O segundo fator de risco é em relação ao peso corporal. Se você passou do sobrepeso, já está com uma obesidade, isso também é um fator de risco importante para a apneia obstrutiva do sono. O terceiro fator de risco é a sua idade. Pessoas acima de 55 anos têm um risco maior. E nós mulheres, sobretudo após a menopausa, aumenta muito o risco de apneia obstrutiva do sono. Além disso, o sexo masculino é mais acometido. Esse score é o score de pontuação. E aí você vai elencando cada fator de risco desse. Por exemplo, se é um homem com um pescoço acima de 40 centímetros, com uma idade acima de 55 anos, ele tem uma alta probabilidade de ter apneia obstrutiva do sono. Mesmo que ele não tenha relato de roncos, mesmo que ele não tenha esse relato de interrupções da respiração, ele pode ser apneia obstrutiva do sono. Assim como uma mulher que tem roncos frequentes, está ali acima de 55 anos ou ali na pós-menopausa, com cansaço excessivo, você também pode ter apneia obstrutiva do sono. Então, esse diagnóstico se faz muito necessário para que a gente consiga tratar efetivamente. Porque, por exemplo, se você tiver hipertensão arterial, toma sua medicação, mesmo com a sua medicação, sua pressão pode não ficar efetivamente controlada por conta desses episódios de apneia ao longo do sono. Se você for fazer um mapa, aquele exame que a gente bota o aparelho de pressão e fica 24 horas, você pode ter o não descenso noturno, que é o seguinte: quando a gente dorme, quem aí tem que agir é o nosso sistema nervoso parasimpático, que desacelera. Se você tem apneia obstrutiva do sono,
você tem picos de sistema nervoso simpático, de noradrenalina, que faz com que você não repouse de uma forma adequada, que são esses micro despertares. Vai fazer com que o seguinte, que sua pressão fique oscilando para alta e quando você vai aferir a pressão, sua pressão não teve esse descenso, essa queda natural fisiológica durante o sono. Então, qualquer pessoa que tenha diagnóstico de hipertensão arterial, as pessoas que têm uma dificuldade de emagrecer, por exemplo, tem quadro de resistência insulínica, tem que avaliar o sono, para que você consiga identificar se você está tendo. Muitas vezes a gente dorme mal e a gente se acostuma com isso. Nós, seres humanos, somos super adaptáveis e muitas vezes a gente se adapta a situações que a gente nem sabe o que é bom, porque a gente só convive com o jeito que é ruim. Então, o sono é um pilar muito delicado que muitas vezes a gente dorme mal e desconhece. Então, a apneia do sono, ela pode causar diversas comorbidades. Hipertensão, resistência insulínica, arritmias, infarto, AVC, dificuldade de perder peso. Então, se faz necessário. E como é que a gente investiga a apneia obstrutiva do sono? A polissonografia. Como é que pode ser feita essa polissonografia? A gente tem as polissonografias que são feitas no laboratório, você vai dormir no laboratório, isso tem os prós e os contras. Quando a gente dorme no laboratório, essa avaliação é bem mais completa, a monitorização é muito mais completa, só que tem inconveniência estar dormindo fora do seu ambiente de casa, cheio de eletrodos, isso pode dificultar um pouco essa adaptação à realização do exame. Tem paciente meu que fala que foi a pior experiência que ele teve. Hoje em dia estão sendo desenvolvidas as possibilidades de fazer a polissonografia, a poligrafia domiciliar, onde você consegue também avaliar, principalmente os casos de alto risco, e conseguir identificar essa apneia obstrutiva do sono. Tem um detalhe muito interessante, você pode até olhar na sua casa nesse momento, se olhar no espelho de uma forma lateral. Tira uma foto, uma selfie lateral e você vai ver o seu queixo. As pessoas que têm um queixo para dentro, que tem uma retração da mandíbula inferior, o queixo é mais curto do que o resto da arcada superior, isso aumenta muito o risco de apneia obstrutiva do sono. Além disso, as pessoas que têm desvio de septo, as amígdalas muito avantajadas, aquela pessoa que abre a boca, não consegue ver ali a campainha, a úvula, também são pessoas que estão com maior risco de desenvolver apneia obstrutiva do sono e você precisa passar por essa avaliação. E o tratamento, hoje em dia, tem diversos tratamentos. Tem a máscara, que você dorme com uma pressão positiva. A apneia é uma interrupção da sua respiração, você não consegue internalizar o oxigênio de uma forma efetiva. Com isso, baixa o oxigênio no seu sistema nervoso central e o seu cérebro te acorda de uma forma agressiva para você poder respirar, porque o nível de gás carbônico aumentou muito e ele faz o ronco. Por isso que, quando eu boto aquela máscara, eu boto uma pressão positiva, isso está facilitando. Sei que tem muito preconceito em relação à máscara, mas muitos que se adaptam e vê a melhora não conseguem descrever a melhora expressiva que tem na qualidade do sono. Outros tratamentos têm aparelhos orais que conseguem fazer essa movimentação da sua mandíbula e otimizar essa apneia obstrutiva do sono. Algumas cirurgias otorrinas pode otimizar também, mas isso é individualização do seu caso. O que você não pode deixar de fazer é buscar, porque a apneia obstrutiva do sono, ela causa muitas comorbidades, prejudica a sua qualidade de vida e você está subdiagnosticando esse fator. Agora eu quero que vocês me falem, deixa aqui nos comentários. Alguém de vocês tem roncos frequentes, tem um cansaço excessivo, uma fadiga que não melhora, uma pressão que não controla, um nível de atenção, de foco, aumento do risco de acidente de trabalho? Algum de vocês tem? Deixa aqui nos comentários e a gente vai conversar sobre isso. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui a sua curtida, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e eu conto com vocês para compartilhar o conteúdo. Compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham conhecimento que a apneia obstrutiva do sono é uma situação grave, tem tratamento e que você pode estar negligenciando e isso está prejudicando sua qualidade de vida. Eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal.